Escrita no livro Gênesis, a história de Noé diz que Deus viu que a maldade dos homens era grande e decidiu destruir toda a criação. Apenas Noé, sua família e os animais a bordo da arca foram autorizados a sobreviver e repovoar o planeta. Mas seria esta a história toda? Entre os antigos manuscritos do Mar Morto, estão várias histórias que não são encontradas na Bíblia tradicional hebraica. Um desses manuscritos, o Pergaminho de Lameque, conta em uma de suas histórias o estranho nascimento milagroso de Noé. Lameque foi um pastor que, ao voltar para casa após um longo período fora, encontrou sua esposa grávida. Mesmo ela jurando que ninguém a tinha tocado, ele não acreditou, indo então se aconselhar com seu pai, Matusalém, que, não sabendo como ajudar seu filho, também procurou por seu pai, Enoque, avô de Lameque. Enoque diz para Matusalém que os guardiões do céu fizeram uma inseminação artificial no útero da esposa de seu filho, e que ele deveria aceitar essa criança, porque ela seria o pai de uma nova geração humana. E na Bíblia, essa criança é Noé. E se a história de Lameque for real e os guardiões do céu, descritos na história, fossem na verdade alienígenas, isso significaria que Noé foi uma experiência genética realizada por extraterrestres? A Bíblia diz que Noé era puro em todas as suas gerações. O que isso significa? A que tipo de pureza a Bíblia se refere? Segundo a Bíblia, Deus teria enviado o dilúvio por causa da maldade do homem e de sua corrupção. Mas o dilúvio também pode ser visto como um meio de livrar a terra das imperfeições biológicas, onde Noé e sua família poderiam repovoar o planeta com uma espécie geneticamente superior. Outro elemento familiar na história de Noé envolve a coleta de animais os quais foram trazidos a bordo da arca. Na Bíblia, Deus ordenou que Noé recolhesse 2 de cada espécie de criaturas vivas. Mas muitos estudiosos da Bíblia e teólogos concordam que tal tarefa teria sido fisicamente e biologicamente impossível. Poderia haver outra explicação mais científica? Seria possível que a Arca de Noé fosse uma tecnologia incompreendida, sendo, na verdade, um banco de DNA? O dilúvio descrito no texto de origem suméria, tido como o livro mais antigo da história da humanidade, muito anterior à Bíblia, o Deus chamado Enki solicita a construção de um barco e avisa que haverá um grande dilúvio, e pede que nesta arca sejam alocadas as sementes dos seres vivos. Será que essa tecnologia, de alguma forma, recolheu todas as coisas vivas como um banco de DNA? Difícil de imaginar como isso poderia acontecer em um passado remoto, mas, se acontecesse, seria necessário que fosse contada como uma história, a história de uma arca que funciona como um banco de DNA extraterrestre também. Os extraterrestres precisam de plantas e animais e minerais no planeta, assim como quando hipoteticamente o homem for para Marte ou algo do tipo. Teremos que usar os recursos do planeta. Assim também os extraterrestres que viessem à Terra possivelmente fariam isso. E se eles sabiam que algum cataclismo estava chegando, também prezariam pela preservação de certos tipos de animais e plantas, criando aquilo que pensamos ter sido a Arca de Noé.